As pessoas querem saber algo a respeito da autoestima e da autoimagem. Observem isso. Nós queremos aprender a lidar com essa coisa chamada autoestima. E há uma relação, isso na cabeça de muitas pessoas, entre autoconhecimento, a técnica, a prática, o método, a ferramenta para eles, porque é assim que é considerado. Para muitos, esta questão do autoconhecimento. Então, é uma ferramenta para aprendermos a lidar com a autoestima. Então, há uma grande confusão na cabeça das pessoas a respeito desta questão do que é autoconhecimento, do que é esta autoestima e o que é esta autoimagem. Observe o que vamos trabalhar aqui com você nesse encontro. A nossa ênfase aqui é a liberação nessa vida. É o seu estado de realização divina. Alguns chamam isso de despertar espiritual ou despertar da consciência. Nós podemos ter diversos nomes para esta visão da vida. É a visão da vida livre do eu, deste mim, deste ego. Então reparem, estamos aqui abordando com você a respeito de uma possibilidade nesta vida da realização do seu natural estado, porque esse é verdadeiramente o seu real e natural estado de ser. E quando as pessoas usam a expressão autoconhecimento no sentido de uma técnica, de uma prática, de um método, de uma ferramenta, notem, para lidar com elas mesmas, e aqui elas mesmas sendo classificada como alguém presente, estamos no equívoco. Porque esse alguém é o sentido do eu presente. E essa relação que esse eu tem com ele próprio é algo que se baseia no pensamento. No pensamento, o que o pensamento tem dele próprio é uma imagem, é uma autoimagem. Esta imagem, esta autoimagem que você tem sobre quem você é que lhe coloca nesta condição. Então você procura uma ajuda para aprender a lidar consigo mesmo. Mas você não compreende quem é você. Então, quando as pessoas usam a expressão autoconhecimento e autoestima, elas estão vendo no autoconhecimento uma ferramenta para trabalhar a autoestima. E quando usam a expressão autoconhecimento e autoimagem, elas estão pensando em termos de melhorar esta autoimagem. De dar a essa autoimagem uma qualidade de vida melhor. Assim como nesta questão da autoestima. Então, repare, há uma grande confusão aí, porque autoconhecimento, para esse tipo de propósito, na ideia de alguns, para não dizer a grande maioria, quando se faz a pergunta para eles o que é autoconhecimento, eles definem autoconhecimento como o conhecimento do eu. Como esse conhecimento de si mesmo. Autoconhecimento. No entanto, essa é uma expressão que precisa ser investigada. E aqui nesse canal, nós estamos investigando isso com você.
Autoconhecimento não é o conhecimento do eu. Autoconhecimento é a verdade da revelação de que esse eu não existe. Esse eu é esta autoimagem. Essa autoimagem é uma construção do pensamento. A imagem que você tem sobre você é esta autoimagem. Esta autoimagem é o sentido do eu presente. Assim, aqui com você, quando investigamos a verdade do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, nós estamos estudando simplesmente aquilo que se passa conosco. Isso que se passa conosco revela esse padrão, esse formato, esse sentido de ser alguém, que é o eu, que é esta autoimagem. Então aqui, autoconhecimento é a investigação da estrutura do eu. Uma vez compreendido essa estrutura do eu, percebemos que ele é composto apenas de recordações, lembranças, pensamentos, imagens. Assim, a pessoa que você é, nesta autoimagem, é apenas um conjunto, um conglomerado de imagens, de ideias, de pensamentos. É isso que nos dá a sensação de uma identidade presente, nesse instante, na vida. Lidando também com outras pessoas. Essas outras pessoas são as imagens. Veja que o pensamento aqui constrói do que está ali. Então estamos diante de um jogo de imagens, de um jogo estabelecido, alicerçado, construído pelo pensamento. Isso é a autoimagem. O sentido do eu presente é uma fraude, é uma ilusão. Há uma realidade presente e a verdade da revelação, da investigação de si mesmo, desse estudar a si mesmo. É nesse sentido que usamos aqui a expressão autoconhecimento. Quando há esta visão clara, existe o fim para esta continuidade desse modelo de pensamento presente em cada um de nós. Esse modelo de pensamento está sustentando e mantendo a continuidade deste eu, com problemas. Problemas ligados a essa autoimagem. Problemas ligados a esse centro que se vê separado da vida, separado da existência. O nosso trabalho aqui juntos consiste em termos uma ciência da realidade, daquilo que se passa aqui e agora com cada um de nós. Assim, a verdade da revelação daquilo que é, daquilo que aqui está, daquilo que aqui se apresenta. A revelação disso é descobrir algo além disso. O que temos aqui presente? O sentido do eu. Ele carrega inúmeros problemas. São problemas que esse sentido de identidade egóica carrega durante uma vida inteira. Nesse mecanismo, nesse organismo. Isso está presente em razão da ignorância, em razão da ausência da verdade da revelação.
sobre aquilo que está presente aqui, que está além disso que se mostra aqui, como sendo esse eu, podemos nos libertar desta psicológica condição de ser alguém? Podemos ver de verdade o fim de toda forma de sofrimento psíquico? Um sofrimento presente porque esse sentido de alguém está presente. Esse alguém é o eu. Esse conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, algo que vem do passado e que se mostra aqui com uma autoimagem, com um modelo de representação de si mesma. Podemos nos livrar disso tomando ciência de que há uma única realidade presente, e essa realidade não é a realidade deste eu. Nosso assunto aqui é Advaita. Isso é direto dos Vedas, pelo menos a expressão, mas a realidade disso é a realidade de todos nós. A verdade sobre isso é o fim dessa ignorância. O fim dessa ignorância é o fim desta assim chamada visão de autoconhecimento e autoestima. Visão de autoestima e autoimagem. A realidade daquilo que é você é o fim dessa ilusão. Da ilusão deste eu. Em sua autoestima, autoimagem, nesta ilusão da presença de alguém que precisa mudar, que precisa se transformar, que precisa se desenvolver, que precisa se livrar do ruim e alcançar o que é bom. O fim da ilusão do eu é o fim de toda desordem, de toda confusão. É o fim de todo sofrimento, de todos os problemas. Assim, nesses encontros aqui, estamos com você, vendo a beleza da oportunidade desse despertar espiritual da consciência, ou esse despertar da consciência espiritual, esta consciência em você, real consciência em você. Observe que essa consciência que nós conhecemos é a consciência constituída pelo pensamento, abalizada e sustentada pelo pensamento. O que nós chamamos de consciência é a ciência de ser alguém, aqui, nesse instante, se sentindo bem, se sentindo mal. Esse alguém gostando de si mesmo, não gostando de si mesmo, nesta relação com o mundo, com esses diversos modelos internos de representações de quem o outro é, do que a vida representa. Então, esse formato de consciência que nós conhecemos é o formato de consciência egóica, onde está presente a consciência do eu. Aqui estamos falando com você do despertar da consciência espiritual. Repare, esta consciência espiritual não é algo que o pensamento pode idealizar, imaginar
ou produzir qualquer imagem sobre isso. Estamos falando de algo que é indescritível, inominável, que está fora do conhecido e, portanto, fora desta assim chamada consciência do eu, fora do pensamento. A realidade deste ser que é você é a realidade que é Deus. A verdade do seu ser é a natureza divina presente nesse instante. Aquilo que está presente aqui, quando esse modelo de consciência desse mim, desse eu, não está mais. É nesse sentido que nós usamos a expressão aqui, o despertar da consciência espiritual. A verdade da consciência é que consciência é ser. Apenas ser, não é ser alguém, é ser. A realidade desta consciência é ser felicidade. A expressão felicidade não se refere à felicidade que se alcança, que se obtém, que se realiza. É a felicidade que já está presente quando a ilusão termina, quando toda essa ignorância é desfeita. Então, assim, a nossa aproximação aqui nesses encontros é para a descoberta da realidade, da ausência deste eu, que se vê como uma entidade separada, vivendo nessa condição, sendo alguém na experiência. Isso é algo inteiramente falso. O que temos presente aqui é a Advaita, a não dualidade, a não separação. A realidade divina, sem qualquer separação entre experiência e experimentador, pensamento e pensador. O que acontece e aquele para quem isso acontece. Nós estamos diante aqui de um extraordinário desafio, que é a tomada da visão da vida, sem o sentido de um eu presente. Então, nessa visão da vida, não tem alguém vendo. Até esse dado momento, toda a sua experiência de vida é a partir desse centro, que é o eu, que é essa consciência da pessoa, onde existe a experiência e o experimentador, onde existe aquilo que está sendo visto e alguém vendo, onde existe esse sentimento e alguém envolvido no sentimento. Aqui o desafio é tomar a clara visão de que há só a experiência acontecendo, sem o experimentador. Há só esta visão, sem alguém sendo o observador. Há só o pensamento, sem o pensador. Assim, esse eu que se separa para ser aquele que gerencia, controla, entende, resolve, escolhe, gosta, não gosta. Disso que está aqui é uma ilusão. É isso que temos nesta liberação, nesta autorrealização, nesta iluminação espiritual, nesse despertar da consciência espiritual. O que temos aqui é a presença da vida na vida, sem alguém nela, sem alguém envolvido em seus assuntos particulares, carregado naturalmente de complicações, de desordens,
de traumas, de conflitos, de sofrimentos psíquicos, de problema nas relações. Observe isso aqui. As relações a partir deste centro, que é o eu, o ego, é por natureza relações conflituosas. A minha relação com você, se tem por princípio essa autoimagem, o encontro dessas imagens não é relação real. Então não há um contato real. Nós não temos a vida numa verdadeira comunhão, num verdadeiro contato. Reparem que coisa temos aqui, nesse modelo do eu, do ego, nesta autoimagem. O que temos presente é esse isolacionismo deste centro, se vendo como uma entidade separada, carregando uma imagem, se encontrando com imagens que ele está sustentando, sobre quem ela é, sobre quem ele é, sobre quem o outro é. Então não há um contato real, quando esse contato é feito a partir desta autoimagem. Repare, esse é o nosso mundo de relações. Uma ilusão, uma confusão. Olhe para o mundo, toda desordem, toda confusão, todo sofrimento estabelecido nas relações entre pessoas, entre cidades, entre países. O sentido do eu, do ego, está sustentando no mundo toda forma de medo. O medo, por sua vez, sustenta a ambição, a inveja, a diferenciação, as diversas formas de acepção entre pessoas, entre imagens. Então, isso está produzindo confusão, desordem, sofrimento, conflitos de todos os tipos. Não temos a presença da verdade divina, não temos a presença do amor. Não sabemos o que é o amor. Tudo que temos em nossas relações é um preenchimento de prazer. O pensamento em nós, ele está dentro de um movimento de constante busca de preenchimento, de satisfação, de prazer. Dentro dessas relações, uma vez que são imagens, dentro desse jogo de autointeresse, algo puramente egocêntrico, algo puramente centrado na ilusão desta identidade que se vê separada e, portanto, carregada de medo, de insegurança, de incerteza. Então, todo o nosso comportamento centrado no eu, no ego, é egocêntrico. Isso porque nos falta a verdade do verdadeiro autoconhecimento, que torna claro para cada um de nós a verdade de que esse mim, esse eu, esse nós, não passa de um conjunto de memórias, lembranças e imagens. E quando isso é visto ao fim para esta condição, a realidade deste ser é a realidade da natureza divina, da natureza de Deus. Aqui nesse trabalho, nesses encontros, nós estamos explorando isso com você. Uma vida em amor, em liberdade, em felicidade,
É aquilo que está presente quando não há mais ignorância. Veja, não é a ignorância do não saber das coisas, é a ignorância da ausência da verdade sobre nós mesmos. Saber das coisas, nós sabemos de muitas coisas. Tudo que o ser humano tem feito é, através de pesquisas e descobertas, aprender e acumular informações e conhecimentos e saber sobre as coisas. Mas continuamos dentro desse padrão de ignorância sobre quem nós somos. Então, a ausência desta compreensão da verdade sobre quem é você é a real ignorância. Quando há esta verdade do autoconhecimento, do verdadeiro autoconhecimento, temos o despertar da sabedoria. Esta sabedoria é aquilo que está presente dentro desta visão de pura inteligência. Então, este ser real é real consciência, é real felicidade, que é a inteligência. Precisamos descobrir isso nesta vida. Nós estamos aqui para realizar isso nesta vida, nesta existência, neste sonho, neste mundo, nesta aparição divina. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você, nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Temos centenas de vídeos lá. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. É a oportunidade de estarmos juntos e, através de perguntas e respostas, e num contato direto com um trabalho em si mesmo, tomar esta ciência de Deus, da verdade, desta real felicidade. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não é possível você e Deus. Esse sentido do eu, o mundo e Deus. Só é possível aquilo que é real. Só a verdade é felicidade. E a verdade é só a Deus.